Olá, galeríssima do meu coração, tudo bem com vocês? Bora para nossa segunda proposta? Bom, nesta proposta eu mantive o gênero textual artigo de opinião e o foco desta semana vai ser discutir a ciência como agente para combater epidemias. Então, o foco vai ser a importância da ciência para combater, né, tudo isso que nós estamos vivendo, né, com a epidemia que já virou pandemia, né, coronavírus, mas não só isso. Então, vocês não vão ficar presos apenas ao tema, né, coronavírus. Vocês vão poder considerar outras epidemias e como a ciência tem sido importante para combater essas epidemias. Então, o primeiro texto, eu coloquei um texto que fala especificamente, né, do coronavírus, especificamente do mapeamento genético do vírus que foi feito logo quando houve, né, o primeiro caso no Brasil. E esse mapeamento, enquanto outros países estavam levando em média 15 dias, no Brasil esse mapeamento durou 48 horas e foi possível descobrir então que o primeiro caso confirmado no Brasil veio da Itália. E aí fala sobre a importância desse mapeamento. O texto 2, eu coloquei a questão da vigilância epidemiológica, né, os laboratórios especializados em fazer esse trabalho, o quão eles são importantes no controle de casos de dengue, chikungunya, zika, por exemplo, porque são necessários levantamentos de ações que precisam ser feitas pelo poder público, não só para localizar os focos, né, de mosquito, por exemplo, mas também porque precisa ser feito todo um estudo que leva em consideração hábitos, comportamentos da população, a questão da biologia, da ecologia do vetor. Então, são várias informações que são necessárias e que são fornecidas, né, por estudos científicos. E tem o texto 3, que é, na verdade, um gráfico que evidencia o investimento ao longo dos anos no Brasil em ciência e tecnologia, pesquisas, né, científicas. Então, são esses 3 textos, né, que vão ajudá-los a pensar sobre o tema a ciência como agente para combater epidemias. Então, o protagonismo aqui, no caso desta abordagem, será a ciência, será dado, né, à ciência. E por que é importante nós discutirmos, né, essa temática por meio de um artigo de opinião? Porque nós estamos vivendo, né, um momento que nós estamos presenciando a importância dos estudos científicos que têm sido feitos com base na pandemia coronavírus. Então, ainda não temos uma vacina, né? Para desenvolver uma vacina, nós sabemos que são necessários aí muitos estudos e que demanda tempo, né? Mas nós temos medicamentos sendo desenvolvidos e testados, enfim. Então, é um contexto que evidencia a importância da ciência neste momento. E é até interessante, né, porque é ao mesmo tempo um momento no qual a ciência tem sido muito questionada, a importância da ciência tem sido questionada. Então, se mostra um tema muito relevante, né, para nós discutirmos neste momento. E aí, existem outros conhecimentos que vocês podem colocar nos textos de vocês, conhecimentos históricos, inclusive, que vocês podem usar para ressaltar essa importância da ciência. Se nós pensarmos, por exemplo, nas epidemias, né, que nós tivemos aí ao longo da história, se nós pensarmos nas medidas que foram tomadas no contexto do Rio de Janeiro, no século XIX, no qual, retomando, então nós temos o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que no início do século XX
travou aí, né, uma enorme batalha para combater a varíola por meio da criação de campanhas de imunização e saneamento, o que deu início, né, à revolta da vacina por conta da falta de informação da população da época. Nós temos também os casos, né, de AIDS, por exemplo, que começaram a se espalhar pelo mundo na década de 80 e graças aos estudos, né, e os medicamentos criados, reduziu-se, né, o número de mortes decorrente do vírus da AIDS. Nós temos também a questão das campanhas, né, que são feitas em relação à dengue, à chikungunya, né, que toda a área científica ampara as campanhas que são feitas, né, por meio das políticas brasileiras, e também a OMS, né, contribui bastante para criar essas campanhas preventivas e essas medidas. E agora, com o coronavírus, nós temos também essas medidas sendo destinadas, né, ao combate deste vírus. Então, nós vemos o protagonismo da ciência e ao longo da história no combate e também na criação de imunização para esses vírus, né, e essas epidemias, essas doenças que surgem aí de tempos em tempos ao longo da história e provocam, né, epidemias, pandemias, enfim. Então, esse protagonismo da ciência, né, que vocês precisam dar visibilidade no artigo de opinião de vocês, tá bom? Pensando em termos de estrutura, vocês vão seguir a mesma estrutura, né, que foi proposta na atividade anterior, na proposta 1, né, sobre a forma como os brasileiros, né, têm encarado o surgimento, né, desta pandemia no Brasil. Então, vocês vão seguir aquela sequência estrutural que eu passei para vocês, que eu fiz a leitura, né, de um artigo de opinião modelo. Então, o artigo de opinião é um texto argumentativo. Na introdução, você precisa apresentar o tema e defender uma tese em relação a ele. Neste caso, a tese que você vai defender tem que ter relação com essa questão da ciência, né, ser um agente importante aí no combate a epidemias. Na argumentação, você vai sustentar essa tese que você vai desenvolver, e aí é hora de você apresentar argumentos, repertório, né? Se você for falar sobre, abordar essa questão histórica, né, da importância da ciência no combate a inúmeras epidemias que já surgiram, este é o momento, né, de vocês desenvolverem isso ao longo dos parágrafos argumentativos, e na conclusão você vai retomar a sua tese e fazer uma síntese desses argumentos. Então, a estrutura é igualzinha à estrutura que nós estudamos com mais detalhes na proposta, né, na primeira proposta de redação, tá bom? Então, é isso. Desejo uma excelente produção, reflitam sobre essa questão, pesquisem, né, para que vocês ampliem o repertório de vocês. Tenho certeza que nas outras disciplinas, né, os professores têm comentado sobre essa questão em biologia, então aproveitem esse repertório que os professores têm trazido para vocês desenvolverem, né, argumentos baseados nesses repertórios para enriquecer o texto de vocês, tá bom? Então, beijo para vocês e até a próxima proposta.